Olá, meu nome é Gabriel, eu sou aluno de Medicina da FSJ e hoje, através da Liga de Cardiologia, eu vou falar um pouco sobre os fatores de risco para a hipertensão arterial. A prevalência da hipertensão arterial sistêmica ela é estimada no Brasil, na população brasileira adulta, em 32% de acometimento das pessoas. E essa proporção vai aumentando com a idade, chegando a 60%, ultrapassando 60%, chegando até a 70% nos idosos. Então, isso já é um fator de risco importante, né, a idade. Por isso que a importância de medir a pressão arterial regularmente vai aumentando com a idade. Antes da menopausa, as mulheres apresentam prevalência menor de hipertensão do que os homens, e essa relação ela se inverte depois da menopausa, o que sugere um efeito protetor, né, do estrogênio. E a etnia também parece ser um fator determinante, já que a hipertensão arterial ela é mais comum e mais grave também em pessoas negras, que até costumam manifestar hipertensão mais cedo. Outro fator de risco importante para a hipertensão arterial é o histórico familiar. Um filho de um pai hipertenso tem um risco de 25% de ter hipertensão. Já se os dois pais são hipertensos, esse risco aumenta para 60%. Então, quando a gente nasce numa família de hipertensos, esse é o momento que a gente precisa se preocupar em já aferir a pressão arterial desde pequeno, né? E já num adulto, é recomendado pela diretriz brasileira de hipertensão arterial que a pessoa adulta ela meça a pressão dela de 2 em 2 anos, se a pressão dela for abaixo de 120 por 80. E no caso da pressão ser acima de 120 por 80 e abaixo de 140 por 90, já precisa fazer essa medida, aferir essa pressão arterial anualmente, né? E recomendações também para mudar o estilo de vida desse paciente, estilo de vida alimentar, para evitar que suba mais, porque esse paciente, nessa faixa de pressão, entre 120 por 80 até 140 por 90, é considerado um pré-hipertenso. Então, a hipertensão arterial é uma doença dos vasos do nosso corpo, então todos os sítios, né, todos os locais que são irrigados por vasos, eles correm o risco de serem afetados, né, serem comprometidos pela hipertensão. Mas existem o que a gente chama de órgãos-alvos, que são eles têm irrigação muito prejudicada pela hipertensão arterial, que é o cérebro, o coração, os rins e os vasos periféricos. E a hipertensão arterial ela é uma doença assim, assintomática, né? Na maioria das vezes ela é silenciosa. Então, grande parte da população hipertensa só vai descobrir que é hipertenso quando teve um comprometimento já cardiovascular. Então, no caso do acometimento cerebral, a pessoa já se manifesta com AVE isquêmica. No caso do cardíaco, a pessoa já se manifesta com um infarto agudo do miocárdio, né? Ou dos rins com insuficiência renal. Então, mostra que é uma doença traiçoeira, né? E um grande problema para a saúde pública. E o indivíduo hipertenso ele precisa fazer um acompanhamento frequente para avaliar esses órgãos-alvos, né? A pessoa que é hipertensa, ela deve fazer exercício físico, atividade física é indicada até para controlar a pressão arterial dela. Se a atividade física que ela quiser fazer for só caminhar, não precisa procurar um profissional, ela pode caminhar o suficiente para não ficar cansada, mas se ela quiser fazer uma atividade com carga maior, é bom ela procurar um profissional de saúde, porque ela pode, como é uma doença sintomática que eu estive falando, ela pode manifestar, sentir algo quando ela tiver uma maior demanda do coração dela, né? Uma atividade física mais extenuante. Atualmente no mundo tem tido um aumento da hipertensão arterial nas crianças e nos adolescentes. Isso se dá por causa de uma pandemia verdadeira de obesidade que a gente vê, né? O sedentarismo, aliado aos maus hábitos alimentares, né? Muito consumo de fast food, produtos industrializados, ricos em sódio, né? O sódio está muito associado com a hipertensão, né? Calcula-se assim, é recomendado pela Organização Mundial de Saúde que o consumo diário de sódio seja de 5 gramas, né? 5 sachês daquele de 1 grama. Então é muito difícil a gente não ultrapassar esse limite, né, que é recomendado, já que o sódio não é só calculado pelo tanto de sachê que a pessoa usa por dia, mas também no sódio que já está embutido nos outros alimentos, né? Então, a hipertensão arterial é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, a pessoa pode controlar, e tratar a hipertensão é investimento a longo prazo, né? O hipertenso ele não vai sentir os benefícios naquele momento ali que ele está fazendo alimentação saudável, praticando atividades físicas, mas ele vai sentir o benefício quando for mais velho. Então, se ele for gentil com o corpo dele vai ser gentil com ele também. Então, para poder prevenir a hipertensão, né, a gente vai ter que mudar nosso hábito de vida, praticar mais atividades físicas,
evitar o álcool, né, o tabagismo, que está muito associado também com a hipertensão. Tem a alimentação, buscar uma alimentação mais saudável, olhar a quantidade de alimentos. Isso é bom ter um acompanhamento com o médico, né, ou um nutricionista também. Então sempre fica essa mensagem que a gente deixa para as pessoas cuidarem do próprio corpo, né, fazer atividade física, se alimentar bem, para evitar que a hipertensão, que vem muitas vezes associada com a gama de outras doenças cardiovasculares, né, nos órgãos-alvo. Então sempre o cuidado com a saúde é a melhor escolha.